Olá, meus amores! História de terror de hoje vem trazendo a história de uma casa que ela parece ser mal assombrada. Porque uma das primas que estava dormindo no quarto viu um homem sair do armário e se postar de frente, em pé, à cama dela. E aí é algo assustador, né? Vem comigo, eu sou Gilmara Freitas, bem-vindo ao canal Sombrio, Terror Levado a Sério. Então, pessoal, antes de mais nada, deixa aí logo o seu like, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Tem meu canal secundário, que é o Shorts, dica de filme de terror e suspense. Lá são vídeos curtos, onde eu trago a sinopse do filme. E se viu o filme e gostei, eu vou estar indicando para vocês. E tem também o meu canal de vlog, para quem gosta, né, de seguir. Tem meu canalzinho ali de vlog, onde eu tô compartilhando minhas coisinhas, minhas coisas boas que acontecem, coisas não tão boas assim, mas eu tô sempre compartilhando por lá. Quem gostar também, os dois canais, o link vai estar na descrição. Vamos à história, vamos lá. Essa é a história sobre a casa em que morei até os 8 anos. Moravam duas famílias naquela casa. O meu tio, minha tia e os meus primos no andar de cima. E a minha família, pai, mãe e 3 irmãos no andar de baixo. Várias coisas estranhas aconteceram enquanto morávamos lá. Algumas delas eu presenciei. A primeira coisa estranha que eu me lembro de ter acontecido foi quando a minha prima e eu, ambas com 5 anos, estávamos brincando com um baralho no andar de cima, na sala dela. Se você olhasse para a janela da sala, de um lado tinha um armário embutido, do outro uma entrada para o que era uma espécie de sótão, onde as nossas famílias guardavam um monte de tranqueiras. A escada era um pouco íngreme e seguia o contorno da parede. Enquanto estávamos lá brincando com as cartas, os meus pais e os dela subiam correndo a escada, com o meu tio vindo por último com uma pá na mão, e foram para o sótão. Depois de alguns minutos, todos eles desciam e nunca disseram uma palavra para minha prima ou para mim sobre o que tinha acontecido, que achamos tudo aquilo bem estranho. Mais tarde, eu descobriria que a minha tia tinha ouvido uns barulhos estranhos em cima dela, enquanto ela estava na cozinha dela, no andar de cima, como se estivesse empurrando os móveis que estavam guardados lá. Depois de revistarem tudo, não acharam nada. Uma das minhas primas, o quarto dela, era em cima do meu e o da minha irmã. Tinha pesadelos frequentes sobre um homem saindo do armário dela e ficando em pé do lado da cama dela. Noite após noite, nós a ouvimos gritando, e logo depois a minha tia e o meu tio correndo para o quarto dela para acalmá-la. Depois de ver uns 2 psicólogos para ela, decidiram que ela não tinha nenhum problema, que era uma adolescente sã e sadia, mas não descobriram uma razão para aqueles pesadelos. Um dia, o meu irmão e eu fomos para o porão e ficamos bem apavorados. O porão tinha 2 partes. Uma era a garagem e a outra tinha uma sala onde a gente tinha uma TV, uma mesa de sinuca, um sofá e uma poltrona que ela falava que era a cadeira do bicho-papão. Nessa tarde, nós estávamos nessa sala, vendo TV, quando as bolas de sinuca começaram a se mover sozinhas e bater uma nas outras. Eu era nova na época, mas eu sabia diferenciar entre bolas rolando em uma direção, porque a mesa estava torta, e as bolas rolando em uma direção por outro motivo qualquer. Nós não chegamos a ver as bolas realmente rolando, mas ouvimos o taque delas batendo uma nas outras, e sempre que olhávamos, elas estavam em um lugar diferente. Até hoje, o meu irmão olha para mim e diz taque,
zoando, né? E eu sei exatamente o que ele quer dizer com isso. E o pelo na minha nuca, e o pelo na minha nuca se arrepia todo. Um pouco tempo antes dessa tarde, o meu irmão, que estava comigo lá, estava vendo TV na sala do lado da garagem. Ele estava sozinho lá. Um Ele estava sozinho lá embaixo, enquanto o resto de nós brincávamos na cozinha, enquanto a minha mãe preparava o jantar. De repente, nós começamos a ouvir ele gritando desesperadamente lá embaixo. Ele estava em pânico. A minha mãe desce correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegou lá, a porta da sala estava fechada. Ela abriu a porta e estava tudo escuro lá dentro. E ele estava encolhido no canto da sala. A minha mãe pegou ele no colo e perguntou o que aconteceu. Ele apontava para a poltrona e falava que o bicho-papão tinha apagado a luz. Depois daquele dia, ele começou a chamar a poltrona de cadeira do bicho-papão e nunca mais sentou nela. Alguns anos depois, minha prima, que tinha os pesadelos, se mudou de casa, assim como todos nós, pouco tempo depois. Um ex-namorado dela acabou comprando a casa dos meus tios. Mal ele sabia o que estava vindo de presente junto. Ele não conseguia alugar o apartamento do andar de cima, porque as pessoas não gostavam de algo de lá que estava lá dentro. Mas ninguém conseguia explicar o que direito. Uma amiga minha do trabalho, há algum tempo atrás, estava falando de como ela tinha alugado uma casa para ela, mas que achava que o lugar era assombrado. Ela começou a descrever o lugar e falou que daquela estranha sensação que ela tinha quando entrava no quarto grande da frente. Eu achei meio estranho e perguntei o endereço. Era a casa que eu tinha morado quando era criança. Quando eu falei isso para ela e o que a minha família e eu tínhamos passado naquela casa, ela acabou saindo de lá e arranjou outro lugar para ficar. A minha mãe me ligou outro dia e falou que tinha uma notícia que talvez eu achasse interessante. O ex-namorado da minha prima, Antônio, né, que é o nome do rapaz, né? A minha mãe era amiga da mãe dele, que tinha comprado a casa dos meus tios. Tinha alugado o andar de cima da casa para uma família. E depois de 10 dias recebeu uma ligação deles, falando que tinha saído da casa e que não iriam voltar. E que iam arranjar alguém para pegar as coisas deles. Eles falavam que qualquer um que dormisse no quarto grande da frente via um homem saindo do armário embutido e ficava parado no lado da cama. Algumas coisas aconteceram com o Antônio também. Uma vez ele estava andando pelo porão e uma vassoura estava flutuando atrás dele. Ele achava pequenos cortes na beirada das cortinas da casa. Uma vez ele viu umas pegadas pequenas em uma mesa empoeirada que tinha um abajur em cima no andar de baixo da casa. E quando ele subiu para o andar de cima, achou as mesmas pegadas espalhadas por todo o lado onde tinha poeira. Uma vez, um amigo do trabalho dele perguntou o que ele estava fazendo no sótão de noite, porque ele passou pela casa dele e parecia que tinha 1 milhão de lâmpadas acesas lá em cima. O Antônio achou aquilo estranho, já que não tem eletricidade na casa, no sótão, no caso. E ele não estava em casa naquela noite. Depois de algum tempo, o Antônio vendeu a casa e desde então ela está esquecida. A casa está lá esquecida. Os atuais donos da casa simplesmente
parecem ter esquecido dela e não estão cuidando nem um pouco dela. Agora ela está realmente parecendo uma casa fantasma. Mas duas coisas sobre a casa que ele vai falar, né? O meu irmão arranjou uma namorada que é meio psíquica ou médium, talvez, né? E apresentou ela para a minha família. Ela nunca tinha visto a minha prima, que tinha os pesadelos de noite, e não sabia da história dela. Depois de um tempo falando sobre ela, a minha prima mencionou que todos nós morávamos juntos em uma casa e a namorada do meu irmão olhou para ela e falou: Você passou por uns maus bocados naquela casa. Foi por causa do homem pequeno, né? Falou assim, né? Ah, foi por causa do homem pequeno, né? Elas conversaram algo mais sobre o assunto, mas eu não sei o que. Elas falaram que o que elas conversaram era para ficar somente entre elas. E a outra coisa é que quando os meus tios compraram a casa, eles acharam uma Bíblia, um pote com água benta e um pratinho de hóstias no sótão. Imagino por que seria, né? E é isso aí. O texto é de Rochelle, Olinda, Pernambuco. E aí, o que vocês acham, gente, dessa história? Realmente, né? Tem muitas casas que guardam energias ou positivas ou negativas. No caso desse relato aí, dessa história, as energias que estavam nessa casa eram energias negativas, né? Ficou a presença desse homem no armário, que saía do armário de madrugada e aparentemente no pesadelos das pessoas, né? Mas sabe-se lá se realmente ele saía do armário e ficava ali em pé na frente da cama da pessoa. Só Deus sabe se era pesadelo mesmo ou se realmente isso acontecia, né? Enquanto a menina estava dormindo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da história. Curte aí, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!